diz a vocação e a primeira visão de Jeremias. Versículo 4. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Amém. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. A igreja pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar aqui, irmãos, sobre o profeta Jeremias, que foi um dos 4 grandes profetas da Bíblia. E ele recebeu o chamado do Senhor na sua vida muito jovem. Eu quero falar sobre a vocação que nós temos diante de Deus, e falar que quando o Senhor tem um chamado na nossa vida, aleluia, para Ele não importa a idade, para Ele não importa a sua condição social, para Ele só importa que você é o vaso escolhido diante dEle. E aonde quer que você estiver, Ele vai até lá te buscar. Jeremias, ele era filho de profetas, ele era filho de sacerdotes, e ele estava sendo preparado até para substituir o pai dele. Era de uma família sacerdotal. A vida dele estava indo tranquila, normal. Mesmo o reino de Judá naquele tempo de Jeremias já está sendo provado por Deus. O reino de Judá naquela época já tinha sobre si uma profecia do Senhor muito pesada, na qual o Senhor falava que se o povo dele não se voltasse para ele naquele instante, ele iria destruir aquele reino, ele ia permitir que um outro reino maior viesse e destruísse a cidade, porque o povo naquele momento tinha se afastado de Deus, se afastado da presença do Senhor, estava adorando outros deuses, fazendo muitas coisas que não agradavam a Deus, totalmente fora da vontade do Senhor. Então o Senhor começou a mandar profetas para profetizar contra aquela cidade, e Jeremias foi um deles. Trazendo para os dias de hoje, irmãos, nós vivemos nos dias atuais uma situação muito difícil. O mundo está um caos, as pessoas estão afastadas de Deus. Por mais que se pregue a palavra do Senhor, as pessoas não acreditam. Tem gente que não acredita que Jesus vai voltar. Tem gente que não acredita que quando a gente morre, só tem 2 lugares para a gente ir, como fala a palavra. Tem gente que acredita que pode servir a muitos deuses, misturar tudo e ficar por isso mesmo. As pessoas não reconhecem mais o único Deus, que é o Deus que criou a terra, que criou os céus e tudo que nela há. O Deus que nos deu o sopro de vida. O ser humano não reconhece mais esse Deus na vida deles. E como naquela época Jeremias estava conduzindo a vida dele, tinha planos para o seu futuro, era um jovem, era uma criança, então ele achou que ele iria traçar os planos normalmente na vida dele, apesar de estar no meio de toda aquela confusão do reino de Judá, de toda aquela situação terrível. Ele estava normalmente seguindo a vida dele, estudando, se preparando, talvez tendo uma namorada com a qual pretendesse se casar. Na mente dele
vida dele já estava toda organizada. Ele iria crescer, ele iria ser um sacerdote, ele iria continuar o trabalho do pai dele, até falar da palavra, mas não com essa responsabilidade. É como nos dias atuais. Como eu falei, o mundo está passando por tudo isso que nós estamos vendo. E a gente está seguindo a nossa vida. A gente está vivendo a nossa vida, a gente está trabalhando, a gente está estudando. E parece que as coisas estão normais. A gente está vendo tudo que está acontecendo. Mas tem coisas que não atingem a gente diretamente. Principalmente quando nós estamos no mundo. Principalmente quando a gente ainda não conhece o Senhor, ainda não entregou a nossa vida definitivamente para Deus. Nós estamos caminhando e vivendo normalmente. Mas eis, irmãos, que um dia, aquilo que o Senhor preparou para você, como fala aqui na palavra, no começo da palavra de Jeremias: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Glória a Deus. Eis que um belo dia, irmãos, o Senhor olha para você e fala: chegou a hora de você cumprir aquilo para o qual eu te preparei. Aleluia! E foi assim com Jeremias. Ele estava levando a vida dele normalmente, apesar de ser um jovem. E é assim nos dias atuais com a gente. A gente está levando a nossa vida normalmente. Às vezes fora da igreja a gente ainda não encontrou Jesus. E às vezes até dentro da igreja nós estamos levando a nossa vida normalmente. Mas Deus sempre separa alguém para uma missão especial. Deus sempre prepara alguém para pagar o preço maior. Deus sempre prepara alguém para um chamado maior. Às vezes, irmãos, o Senhor não quer que você seja apenas mais um na multidão. Às vezes o Senhor não quer que você seja apenas mais um membro que vai entrar na igreja, vai vir para a igreja, vai assentar na cadeira, vai assistir os cultos normalmente, vai ajudar a igreja, vai louvar, vai cantar, vai ajudar em várias coisas na igreja, vai seguir a sua vida normalmente. Mas vai chegar um belo dia, irmãos, que quem tem chamado vai ter que dar conta do seu chamado. Vai chegar o dia que o Senhor vai olhar para você e vai falar: é a hora. É a hora de eu colocar na tua mão aquilo que eu já preparei para você desde o ventre da tua mãe. Essa passagem, essa palavra o Senhor deu para Jeremias. Essa profecia era para Jeremias, este chamado era para Jeremias. Mas quantas vezes na nossa vida nós estamos indo, seguindo a nossa vida normalmente, e de repente o Senhor joga na nossa mão um chamado especial. E aí a gente vira para Deus e fala: Senhor, mas eu não tenho capacidade. Senhor, mas eu não sei pregar. Senhor, mas eu não sei louvar. Senhor, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Aí o Senhor vai olhar para você e vai falar para você o que Ele falou para Jeremias. Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Aleluia. Quando o Senhor colocar na tua mão a obra que Ele mesmo preparou para você, você vai ter que levantar a mão e falar: eis-me aqui, Senhor. Porque o que o Senhor mandar você falar, você vai ter que falar. E aonde o Senhor mandar você ir, você vai ter que ir. Porque se o Senhor colocar alguém diante de você numa situação adversa, e você, sendo um conhecedor da palavra, não alertar aquela pessoa, o sangue daquela pessoa vai cair sobre a sua cabeça. O Senhor fala: Ele vai requerer o sangue daquela pessoa da tua mão. Porque você conhece a verdade e não falou. Você conhece a verdade e não pregou. Você viu que a pessoa estava indo numa direção errada e não alertou. A reação da pessoa não é questão sua, não é problema seu. O Senhor te levantou para pregar a palavra dele e falar a palavra e falar a verdade.
E nós vamos pagar o preço, irmãos, porque Jeremias, ele argumentou com Deus, ele falou: Senhor, sou uma criança, não sei falar. Mas o Senhor falou para ele: você vai falar, e aonde eu te enviar, você vai. Irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. Quando o Senhor te trouxer uma palavra, te der uma ordem, obedeça. Porque já se paga um preço muito alto obedecendo. Em não obedecer é pior ainda. O preço é dobrado, irmãos. O sofrimento é dobrado. Se nós sofremos hoje por obedecer a ordem de Deus e vamos pregar o Evangelho e fazer a obra dele, dura coisa é não obedecer, porque a gente sofre em dobro e muitas vezes sofre sem necessidade. Passa por muitas coisas sem necessidade. E assim o Senhor foi palestrando com Jeremias. E Jeremias falando: Senhor, mas eu sou uma criança, eu não sei falar, eu não sei fazer, eu sou muito jovem. Eu acredito que Jeremias já estava passando na mente dele os planos que ele tinha feito para a vida dele. Ele sabia que se ele começasse a fazer no meio daquele povo tudo que o Senhor estava falando para ele fazer, pregar contra aquele povo. Muitas vezes o Senhor nos levanta para pregar no meio de um povo, irmãos, rebeldes. Muitas vezes o Senhor levanta só você como crente dentro da tua casa para pregar para toda a tua família. E você é escorraçado, você é maltratado, você é destratado. As pessoas dizem que você não é crente, coisa nenhuma. As pessoas dizem que você não é convertido, coisa nenhuma. As pessoas dizem que você não tem capacidade. Quem é você para falar com eles daquela maneira? Mas você tem que pregar o Evangelho. Não importa as afrontas que vão vir, a obra tem que ser feita. Tem que ser feita por alguém. É como o Senhor fala: a quem enviarei eu? O Senhor tem que enviar alguém, irmãos. E a obra que o Senhor tem para você não vai colocar na mão de outro, você vai ter que fazer. Se não fizer de um jeito, faz de outro. Se não fizer inteiro, faz quebrado. E se teimar, o Senhor faz descer a cova. Porque, irmãos, o que o Senhor tem para nós, depois que nós sairmos dessa terra, é muito grande. Se não fosse, Satanás não se daria ao trabalho de tentar impedir a nossa vitória a todo custo. Se não fosse, Satanás não se levantava a todo momento na nossa frente para impedir a gente de fazer a obra do Senhor. Ele não colocaria tanta pedra de tropeço na nossa frente para diminuir a nossa fé. Porque ele se daria ao trabalho, irmãos, de impedir que a gente fizesse a vontade de Deus, se a nossa recompensa não fosse uma coisa tão grande e o nosso galardão não fosse tão maravilhoso. Ele não ia se dar esse trabalho todo. É porque, irmãos, aquilo que ele perdeu lá em cima, ele não quer que você tenha. Porque ele tinha tudo isso lá, e pela ambição dele ele perdeu. Então ele sabe o quanto é bom. Então não deixe o mundo contaminar você com as coisas que se falam hoje. Que morreu, acabou. Que morreu, não tem mais nada. Que Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Que não vale a pena estar na igreja, não vale a pena ter mudança de vida. Jeremias ficou apavorado. Ele falou: meu Deus, eu vou pregar no meio desse povo. A minha vida vai virar de ponta cabeça. Tudo que eu planejei para a minha vida não vai acontecer. Tudo que eu organizei, todos os planos que eu fiz, todos os meus sonhos. Mas, irmãos, quando o Senhor te chama, Ele te mira, não adianta. O seu destino já foi traçado lá dentro do ventre da sua mãe. Você estava sendo formado e o Senhor já estava formando o teu destino. Não tem para onde correr. Muitas vezes, irmãos, é doloroso quando a pessoa tem o chamado, quando o Senhor já traçou o destino,
Quando o Senhor já tem uma obra para entregar na mão da pessoa e a pessoa corre e retrocede. Quantos irmãos ficam pelo meio do caminho, perecem e têm um destino doloroso? Estão aí se arrastando, que nem sombra pelas esquinas. Alguns loucos, alguns dizendo coisa com coisa. Você passa por algumas pessoas, as pessoas estão falando sozinha. E você fica imaginando o que aconteceu. O que aconteceu? Muitas vezes, irmãos, é a recusa. É a recusa de fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes é a fuga de ouvir a palavra do Senhor e não obedecer, e não entrar no caminho e no querer de Deus. Irmãos, o pastor Moisés costuma falar uma palavra para mim. Às vezes quando nós estamos conversando, ele fala assim para a gente: não tem mais jeito, nós somos peixe fisgado. Quando você é peixe fisgado, irmãos, não se debata, porque quanto mais você se debater, mais o anzol vai rasgar a tua boca, mais você vai sangrar, mais você vai se ferir. Você sabe quando você é um peixe fisgado, porque mesmo quando você está longe da casa do Senhor, teu coração dói. Você sabe que está fazendo a coisa errada. Você sabe que você era para estar em outro lugar. Você sabe que o Senhor te queria numa outra posição. Você sabe que não está fazendo o correto. O teu coração dói e o Espírito Santo te cobra. Então, irmãos, dá medo pegar algumas coisas que o Senhor tem para colocar na nossa mão. Mas o Senhor fala para mim, para você essa noite: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Muitas coisas vão se levantar na minha e na sua vida, para que a gente não cumpra o chamado do Senhor, para que a gente não abrace a obra de Deus. Mas o Senhor nos livra. Deus é Deus de livramento. Deus é Deus de providência. A gente pode até sofrer por alguns momentos, por alguns instantes, talvez por muito tempo, mas a providência do Senhor sempre vai chegar na tua vida, porque quando Ele chama, Ele te garante. Aleluia! Não temas o que pode te fazer o homem, porque o homem pode matar o teu corpo, mas Deus pode pegar a tua alma e lançar no inferno. Porque isso aqui, irmãos, vai ter uma hora que vai morrer, vai apodrecer, vai virar pó, mas o nosso espírito é eterno. Então hoje as pessoas se preocupam mais com a carne do que com o espírito, mas você tem que se preocupar com o teu espírito, porque ele é eterno. A tua carne realmente acaba, mas e o teu espírito? O teu espírito permanece, irmãos. E é muito bom que você pelo menos tenha noção de para onde ele vai. É muito bom que aqui você lute para que o teu espírito já esteja no caminho correto. É muito bom que quando o Senhor olhar para você e falar: vem fazer a minha obra, vem porque eu tenho um ministério para entregar nas tuas mãos, vem porque eu vou te capacitar, obedece a minha palavra, anda no meu caminho, faça o que eu te mandei fazer. É muito bom que você obedeça. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Muitas vezes você é um jovem, como era Jeremias naquela época, e você pode se achar incapacitado. Mas eu sou tão novo, eu não aprendi nada, eu não sei nada. Mas, irmãos, o mesmo Deus que coloca a obra na tua mão é o mesmo Deus que te capacita. Se você perder o medo e deixar o Espírito Santo entrar na tua vida, se você perder o medo e se dispor a fazer a vontade de Deus, Ele vai te capacitar. Deus, quando chama, irmãos, Ele não chama os capacitados, é Ele quem capacita, porque Ele sabe o que Ele tem para entregar na tua mão e como Ele vai entregar. Deus não
quer que você venha para a presença dele cheio, muito pelo contrário. Deus quer que você venha para a presença dele vazio, que é para ele poder encher, que é para ele poder capacitar. Se você nunca louvou na vida, irmão, se o Senhor resolver que você vai louvar, você vai louvar. Se você nunca pregou na vida, se o Senhor resolver que você vai ser um pregador, você vai ser um pregador. Você não pode saber nem um ABCD, mas o Espírito Santo vai entrar na tua vida de uma tal maneira. Ele vai te dar dons, ele vai te dar talento, que a Bíblia fala que ele dá quem ele quer, como ele quer. E você vai ser um pregador da palavra. Você vai ser um evangelista. Você que não sabia nem falar algumas palavras para algumas pessoas, Deus vai te levantar para falar para multidões. Você que não sabia nem conversar dentro da tua casa, Deus vai te levar para conversar com pessoas que você nunca viu. E elas vão parar para te ouvir. Porque quando você abrir a tua boca, o Espírito Santo vai colocar dentro delas palavras que são necessárias para serem ditas. Então, não diga para o Senhor que você é jovem demais. Não diga para o Senhor que você é uma criança. Porque se o Senhor hoje olhar para você com a idade que você tem e resolver que vai te usar na obra dele, ele vai te usar. A idade é ele quem determina. O momento é ele quem determina. Se você está sentado aí hoje e você está sentindo algo dentro do teu coração, se você ainda não tomou uma decisão verdadeira de servir a Deus, aproveita a oportunidade hoje. Deixa o Senhor entrar na tua vida. Se você tem sentido dentro do teu coração que o Senhor está chamando para você fazer algo, deixa o Espírito Santo entrar. Deixa o Espírito Santo te capacitar. Comece a orar. Comece a se separar. Comece a se consagrar. Se afaste daquilo que não edifica a tua vida. Se afaste daquilo que atrapalha a tua vida com Deus. Porque quando o Espírito Santo quer fazer a obra dentro do nosso coração, quando Deus ele tem algo para entregar na nossa mão, você começa a perceber que tem alguma coisa diferente. Deus começa a falar com você e você começa a perceber que está acontecendo alguma coisa diferente. Porque você começa a sentir vontade, irmão, de se separar. Você começa a sentir vontade de ficar no seu canto. Você começa a sentir vontade de se aproximar mais de Deus. E o Senhor, Ele vai te proteger. É como eu falei, às vezes o Senhor só levanta um para pregar para uma casa inteira, para uma família inteira. E às vezes muitos vêm contra a sua vida. Às vezes você está no mundo numa situação de risco e o Senhor chama você para a casa dele. E você fica com medo e fala: como é que vai ser? Eu estou numa situação de risco. Eu tenho que me esconder, mas eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ficar afastado, mas eu tenho que estar na casa do Senhor. Irmãos, aquele que era teu inimigo vai passar perto de você e não vai nem te enxergar. Aquele que era teu inimigo vai passar perto de você e por mais que ele tenha coragem, queira te fazer mal, ele não vai conseguir. Porque Deus não vai permitir. Porque aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir. Então, quando o Senhor tem uma obra para colocar na mão daquele que ele mesmo escolheu, irmãos, ele garante você em tudo. Não tema. Não fique com medo das situações. Jeremias, ele temeu muito e todos nós tememos, irmãos, porque não é fácil servir a Deus nessa terra que nós estamos hoje em dia. Não é fácil ser crente comprometido, ser crente que anda na vontade do Senhor, ser crente que obedece à vontade de Deus, ser crente que espera o Senhor liberar ou não, ser crente que só vai quando Deus manda, só faz quando Deus manda, e todo mundo à sua volta torcendo contra. Eita Jesus! Todo mundo à sua volta dizendo que você tem que fazer do jeito que você tem que fazer.
todo mundo à sua volta dizendo que você tem que tomar decisões por você mesmo. Hoje, irmãos, as pessoas estão confundindo situação financeira boa com conversão. Hoje as pessoas estão confundindo prosperidade financeira com conversão. Você conversa com várias pessoas e fala de conversão, fala de mudança de vida, fala de compromisso, e as pessoas viram para você e falam: mas eu estou bem com Deus, eu estou com um bom emprego, eu estou com um bom salário, eu não estou passando necessidade, eu estou com dinheiro no bolso, eu estou bem com Deus, eu não preciso mudar agora não. E alguns ainda têm capacidade de falar que Deus pode esperar. Deus, Ele pode esperar a vontade deles de mudarem de vida, porque estão numa situação financeira boa. Situação financeira próspera não é sinal de conversão. Você hoje ter dinheiro para pagar todas as suas contas e as suas dívidas não significa que Deus está contente com a sua atitude, não, irmãos. Não significa que você é convertido. Não significa que se você morrer amanhã você vai para o céu. Não significa que Deus está se agradando de tudo que você faz. Deus se agrada, irmãos, daquilo que você faz quando você anda na vontade dEle. E isso não tem nada a ver com situação financeira. Hoje eu estava conversando com o pastor Moisés pela manhã no telefone, e nós estávamos conversando sobre isso. E a gente estava lembrando, irmãos, que a maior parte dos profetas da Bíblia eram homens pobres. Eram homens que não tinham muitas vezes casa. Eram homens que às vezes dependiam de outras pessoas para se alimentar. Eram homens que às vezes não tinham nem o que vestir. Eram homens que não tinham nada, mas eram homens que quando abria a boca, o que eles falavam se cumpria. Eram homens que quando determinavam, eles tinham tanta autoridade de Deus, que quando eram eles que queriam fazer, eles falavam: quem está falando agora sou eu. Eu aqui estou falando que vai ficar 3 anos sem chover nessa terra. De tanta autoridade que eles tinham. E não tinham prosperidade financeira, não tinham dinheiro. Então hoje isso é um engano que Satanás usa para confundir a mente das pessoas. Para você conseguir a salvação e para você andar na presença do Senhor, para você conseguir a autoridade espiritual de Deus, você tem que ter temor a Deus. Separação, santificação, consagração diante do Senhor. É isso que vai fazer de você um vencedor na obra de Deus. E Deus não vai esperar o seu tempo para você mudar de vida. Deus não vai esperar o belo dia você acordar e falar assim: não, eu vou mudar de vida hoje, que eu já cansei. Eu já cansei de estar na igreja com o pé dentro ou fora. Deus não vai esperar, irmãos, porque você corre o risco de estar em cima do muro dessa indecisão, sem tomar uma atitude daquilo que realmente Deus te chamou para fazer. Porque muitas vezes você acha que você não tem nada para fazer na casa de Deus, e Deus tem uma obra para colocar na tua mão. Deus tem um chamado na tua vida que você acha que você não tem capacidade, que você acha que você não é chamado para nada, mas quem sabe é o Senhor. É o Senhor que sabe. Porque desde lá do ventre da sua mãe, Ele pode fazer com você como Ele fez com Jeremias. Ele já podia estar preparando você para ser algo na casa dele. Então, irmãos, a história de Jeremias fala de chamado e obediência. Fala de receber aquilo que o Senhor quer colocar na sua mão, mesmo que você argumente, saber que o Senhor te garante, saber que o Senhor te livra. Faça a vontade de Deus. Deus não chama ninguém à toa. Deus não chama ninguém para nada. Se você está dentro da casa do Senhor hoje, Deus tem algo para você fazer na casa dele. A importância é Ele que sabe. A grandiosidade é Ele que sabe. Ele só quer de você obediência.
Ele só quer de você é falar para Ele: eis-me aqui, Senhor. E Ele vai te garantir. Não temas os planos que você fez para a sua vida, porque quando o Senhor te chama para a casa dele, os planos passam a ser os planos de Deus. Não são mais os meus planos e os seus planos, são os planos do Senhor. E a Bíblia fala que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, o Senhor, ainda que Ele tenha te chamado para uma obra, ainda que você esteja passando dificuldade, ainda que pareça que as coisas não andem, ainda que pareça que o mundo todo se levantou contra você, ainda que você queira tomar decisão por você mesma, e o Senhor esteja falando para você: espera que ainda não é o momento, espera, porque a palavra final quem vai dar sou eu, espera que o que eu tenho para a tua vida é melhor do que aquilo que você quer pegar com as tuas mãos, pela tua vontade. Espera. Muitas vezes, irmãos, vai ser uma vida de muito sofrimento, até por um bom tempo, mas no final, quando você entregar a tua alma para o Senhor, você vai ser recebido com glória no céu. O Senhor vai falar para você: vinde, benditos de meu Pai, entrar para o reino que eu vos preparei desde a fundação do mundo. É para isso que nós estamos na presença do Senhor, para ouvir essa frase da boca de Deus. Para nós, irmãos, que estamos fazendo a vontade de Deus, não tem mais jeito. É obedecer ou obedecer. Mas vale a pena, porque o Senhor, Ele vela pela palavra dEle. E tudo aquilo que Ele falou que vai cumprir na sua vida e vai te dar, Ele vai te dar. Tenha paciência. Faça o que o Senhor mandou você fazer. Você pode achar até que você é uma criança e não tem capacidade, mas o Senhor, se quiser te capacitar hoje, Ele te capacita. Se o Senhor quiser te levantar hoje, Ele te levanta. Se o Senhor quiser te batizar hoje no Espírito Santo, Ele te batiza. Se Ele quiser colocar dons na sua vida hoje, Ele te dá os dons. E você vai ter tudo aquilo que você precisa para fazer a obra dEle. Esse é um pedaço da vida de Jeremias, no começo do ministério dele. Foi terrível, irmãos. Aqui fala de renúncia. A vida de Jeremias, a vida ministerial dele, começou com uma grande renúncia, mas foi para a honra e glória do Senhor. Foi para ele poder entrar na Bíblia Sagrada como um dos 4 maiores profetas da Bíblia. Então, a palavra que eu quero deixar para você nessa noite: Deus sempre avisa a gente quando Ele quer colocar algo na nossa mão. Ou Ele manda um profeta, ou Ele manda uma palavra, ou Ele dá um sonho, Ele dá uma revelação. Deus sempre avisa. Então, se o Senhor tem avisado você de alguma coisa, fica na tua posição, faça a tua parte, para você não ter que pagar um preço maior do que você vai ter que pagar fazendo a obra. Receba a palavra do Senhor na sua vida, obedeça a palavra dEle, porque se Ele já te preparou, irmãos, lá atrás, não adianta. Você vai ter que fazer essa obra, você vai ter que fazer a sua parte, mas vai valer a pena, irmãos, porque o Senhor tem que usar alguém. Os tempos são duros, os tempos estão difíceis, o Senhor tem que usar alguém. É difícil, irmãos, mas é um privilégio fazer a vontade do Senhor, porque a nossa recompensa não vai ser aqui na terra, a nossa recompensa está lá em cima. Basta que você acredite, não importa que ninguém acredite, não importa que ninguém acredite no que está escrito na palavra, não importa que ninguém acredite que Jesus vai voltar, não importa que ninguém acredite que servir a Deus vale a pena, não importa que ninguém acredite que você está aí pregando, cantando, fazendo a obra e continua numa dificuldade tremenda, não importa. É você e Deus, é ligação direta, é você e o Senhor. Quem sabe o que tem para a sua vida é Deus. Coloca a sua vida na mão do Senhor, se coloca à disposição de Deus. Faça como Jeremias, depois de muito argumentar, não teve jeito, ele foi fazer a vontade do Senhor. Irmãos, e quando a gente ama fazer a obra de Deus, a gente pode apanhar, mas quanto mais a gente apanha, mais a gente prega. Quanto mais a gente apanha, mais a gente fala que só o Senhor é Deus. Quanto mais se levantam contra a gente,
mais a gente abre a boca e prega a palavra para toda criatura. Quanto mais se levantarem contra você, mais o Senhor vai te usar nessa terra. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade. Fala só, o Senhor é Deus. Fala só, Jesus Cristo é o Senhor. Glórias a Deus. Amém? Amém, pessoal? Não amém? Amém. Essa palavra possa ficar no coração de cada um de vocês. Desde já eu já quero agradecer a presença de vocês. Amém? Se você tem um dízimo, uma oferta aí, faz como o bonitão fez aí. Traga seu dízimo, uma oferta aqui.